Então, boa noite, pessoal. Eu sou a professora Celina, né, coordenadora do curso de Engenharia Florestal. Sejam todos e todas bem-vindos. Hoje realizamos a nossa palestra em comemoração ao Dia do Engenheiro Florestal, que foi segunda-feira, dia 12 de julho, com uma temática de suma importância para a área e para todos os engenheiros e engenheiras florestais que já se formaram ou que estão para se formar. Hoje contamos com uma profissional da área para falar sobre as atribuições do engenheiro florestal e o sistema CREA. A palestrante da noite é a Roberta Klafke, formada em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Santa Maria e atualmente atua como analista da Câmara Especializada de Engenharia Florestal do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul, o CREA-RS. O evento está sendo realizado pela Coordenação de Engenharia Florestal, com apoio do Programa de Educação Tutorial do curso de Engenharia Florestal, o PET, ambos da Universidade Federal de Santa Maria, campus Frederico Westphalen. Antes de iniciar a palestra, eu ressalto que todos deixem seus microfones desligados, né, durante a fala da palestrante. E no final, teremos então um momento de perguntas e interação, que pode ser realizado então pelo chat ou abrindo seu microfone. Peço também que todos que estão participando não esqueçam de preencher o formulário, que será disponibilizado, cujo link será disponibilizado no chat, para que possam garantir o certificado de participação. Tá? Então, ressaltando novamente, para garantir o certificado de participação, tem que preencher o formulário do link que será enviado logo mais no chat. Tá bom? Não esqueçam de preencher. Então, nesse momento, então, passo a palavra para a Roberta, nossa palestrante, então, que pode dar início à sua apresentação. Ok, obrigada. Boa noite a todos. Eu fiquei muito feliz com o convite, né? Acho que é um assunto que é importante. Ele, claro, vocês vão ver muito embasamento legal, muita lei, mas ele é extremamente importante para todos os profissionais e também, principalmente também para quem está se formando. Então vamos lá, que eu fiz uma apresentaçãozinha, espero que vocês gostem, tá? E não se assustem com um monte de legislação, a gente vai conversando, enfim, vamos tentar fazer uma noite bem proveitosa para todo mundo. Eu vou tentar aqui, que eu não sou muito acostumada com o Meet, mas vamos lá. Peraí. Só um pouquinho que eu vou abrir aqui minha apresentação, só um pouquinho. Deu certo? Sim, tá aparecendo. Só se tu puder deixar maior. Vou fazer isso. Tá? Deu certo? Sim, tá ótimo. Tá bom, então. Vamos lá, então. Vamos começar pelo motivo da nossa palestra, né? Que essa semana é uma semana comemorativa, né? Que segunda-feira foi o dia do engenheiro florestal. Eu acho que a maioria já sabe, né? Mas, para quem não sabe, vamos falar essa curiosidade, né? Por que é dia 12 de julho o dia do engenheiro florestal, né? Essa data ela é uma homenagem a São João Gualberto, tá? Que foi um monge italiano e ele dedicou toda a sua vida ao cultivo de bosques e florestas, né, durante o século X. E por isso ele foi consagrado pelo Papa Pio XII como protetor das florestas. E ele morreu no dia 12 de julho de 1073. Então, por isso, ele é considerado o patrono dos engenheiros florestais, né? E por isso que a gente comemora o Dia dos Engenheiros Florestais no dia 12 de julho. Então, eu vou falar um pouco sobre mim primeiro, me apresentar, né? Eu sou engenheira florestal, como a professora Elisa falou. Sou formada pela Universidade Federal de Santa Maria, formei em janeiro de 2005, o campus sede, né? Não, acho que não tinha nenhum, ainda não estava, o campus Frederico ainda não estava funcionando, se não me engano. Eu sou pós-graduada também em Engenharia de Segurança do Trabalho pela UBRA em dezembro de 2006. E eu sou funcionária do CREA desde setembro de 2007, que eu fui admitida em concurso público
que eu fiz no final de 2005, e o meu cargo que para admissão é analista de processos da Câmara de Engenharia Florestal. Hoje eu também ocupo a função de chefe de núcleo de normatização e apoio a todas as câmaras especializadas, tá? Além disso, desde 2007, eu sou associada à associação, não é minha profissão, mas enfim, como engenheira florestal, eu sou associada à Associação Gaúcha de Engenheiros Florestais, a AGF, e eu atuei ao longo desses 14 anos em diversos cargos da diretoria também da Associação Gaúcha. Então, vamos lá. A professora Celina até falou no início ali que a profissão dela de física não é regulamentada, né? Mas algumas são. Então, por que existem esses conselhos profissionais, né? A Constituição Federal, que é de 1988, ela diz no artigo 5º, no inciso 13, capítulo 1, o seguinte: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, se tiver lei sobre. Então, por que tem CREA? Porque temos lei, tá? Então, o que é o sistema CONFEA-CREA, tá? O Conselho Federal de Engenharia e a Agronomia, antes era arquitetura, né? Mas em 2011 saíram os arquitetos do nosso conselho, então ficou só Engenharia e Agronomia. É a instância superior de regulamentação e de fiscalização da engenharia, agronomia e áreas afins. Sua atuação é em âmbito nacional e a sede ela é localizada em Brasília e tem as funções: ela regulamenta as leis profissionais, ela define as atribuições profissionais, é a última instância de recursos nos processos julgados pelo sistema. Esse é o CONFEA, Conselho Federal. E aí, em âmbito estadual, existem os conselhos regionais de engenharia e agronomia, que têm jurisdição estadual, e ele fiscaliza o exercício profissional e registra os profissionais e empresas, habilitando as mesmas para o exercício profissional, conforme a gente vai ver mais adiante. Ele é o órgão executor das leis federais e resoluções definidas pelo CONFEA. Também, além do CONFEA e do CREA, existe um braço assistencial que é da assistência, que é plano de saúde e outras assistências até financeiras aos profissionais registrados no CREA, aos profissionais da engenharia e da agronomia, que é a mútua, Caixa de Assistências, tá? A gente só vai falar, e ela foi instituída por lei, que é a Lei Federal 6.496, de 77. Então, como funcionam as organizações profissionais, tá? O profissional, existem, porque às vezes é muito confundido qual é a função do conselho, qual é a função do sindicato, qual é a função das entidades de classe, tá? O conselho, muitos profissionais às vezes ligam para mim, porque o conselho tem que me defender. Não, o conselho não tem que defender o profissional. O conselho, ele defende a sociedade do mau exercício do profissional. Ele garante à sociedade que aquele serviço da engenharia e agronomia vai ser feito por profissionais e empresas habilitadas. Então, quando as pessoas me ligam lá e dizem, não, porque o conselho, eu pago o CREA, eu sou sócio do CREA. Não, a gente não é sócio do CREA. A gente paga, a gente se registra no CREA porque é obrigatório em lei. E o CREA não nos defende, ele tem que defender a sociedade de maus profissionais. Então, aqui, ó, é uma autarquia, o conselho, são autarquias constituídas por leis que representam os estados. Ele na verdade, é um poder delegado pelo governo federal aos profissionais para fiscalização. E o objetivo é habilitar e fiscalizar o exercício e atuação profissional. Habilita. Só os profissionais que têm registro no CREA, que são profissionais que podem atuar como engenheiros. E as empresas também. Isso é o conselho. O que são os sindicatos? Aí sim, o sindicato é que defende o profissional. São entidades de direito público que têm como objetivo a defesa da classe, a defesa do profissional. E associações ali, que eu disse que eu sou da AGF, elas integram. São entidades de direito público que têm objetivo a defesa da classe específica, mas também a integração profissional. Então, isso é muito importante nós termos em mente, tá? Essa diferença. O conselho, ele não defende o profissional, ele defende a sociedade, tá? Então, isso é bem importante a gente
ter essa ideia, eu não sou facultado, eu não posso escolher registrar no CREA, não. Para mim atuar como profissional da área, eu tenho que me registrar no CREA. Então aqui, as escolas, universidades, elas formam, as associações, elas integram, né? Os sindicatos defendem o profissional e os conselhos habilitam o profissional e empresas através do registro e fiscalizam o exercício profissional, ou seja, defende a sociedade dos profissionais do exercício legal. Então, vamos lá. O que é um histórico, um breve histórico aqui do Conselho Federal e dos CREAs, tá? Em 1861, foi o decreto 2748, foi a primeira vez que se pensou no registro e na regulamentação profissional, tá? Então, previram a formação de um corpo de engenheiros agrônomos e engenheiros civis. A partir disso, em 1905, iniciou-se no país um movimento contra a licenciosidade implantada no exercício profissional, ou seja, a área tecnológica deveria ser feita por profissionais habilitados. Então, em 1933, foi promulgado o Decreto Federal 23.196, que regulamentou a profissão dos engenheiros agrônomos, tá? Na verdade, eles não eram engenheiros antes, eram agrônomos apenas. Também em 1933 foi promulgado o Decreto 23.569, que regulamentou a profissão de engenharia, arquitetura, agrimensura e criou os conselhos federais. Então, o CREA foi criado em 1933. É bem antigo, né? Em 1965 foi promulgado a Lei 4.643, tá? Que determina, aí foi criado a inclusão dos engenheiros florestais no CREA. Ela foi incluída no CREA que já era pela 1933, entenderam? Então, em 1965 que a engenharia florestal ela foi inserida no Conselho Regional de Engenharia. Até porque eu acho que a primeira turma foi formada em 1964, se não me engano. Então, desde 1965, os engenheiros florestais fazem parte do Conselho Regional e do Conselho Federal. Então, e é essa a nossa lei mais balizadora, tá? Em 1966 foi promulgada a Lei 5.194, com a regulamentação simultânea da engenharia, arquitetura e agronomia. Ou seja, os engenheiros agrônomos eles passaram a integrar também o CREA em 1966 e passou a criar N multas, N coisas dentro do sistema, na regulamentação profissional, mas a gente vai falar sobre isso. Em 1977 foi a promulgação da Lei 4.496, que fala sobre o salário mínimo profissional, e também em 66 tem a da anotação de responsabilidade técnica, que a gente já vai ver isso. A 5.194, essas são as 3 leis que embasam toda a atuação profissional e toda a atuação do sistema Confea-CREA, tá? A 5.194, a gente vai falar um pouco mais sobre ela daqui a pouco. Ela regulamenta e dispõe sobre o registro e fiscalização do exercício profissional da engenharia, agronomia e áreas afins. A 6.496, de 77, ela institui a anotação de responsabilidade técnica na prestação de serviços. E a Lei 4.950-A, de 66, ela fala sobre a remuneração mínima. Ela até está sendo discutida, enfim, está sendo uma mobilização bem grande dos conselhos, e principalmente do Conselho Federal e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, porque está sendo rediscutido a não necessidade desse pagamento de salário mínimo profissional, né? Então, mas ela está em vigor ainda. Então, a 5.194, essa lei, ela regula o exercício das profissões de engenharia, agronomia, meteorologia, geologia e geografia. Ela caracteriza o exercício das profissões, caracteriza o exercício ilegal das profissões também. Ela formaliza o uso do título profissional, estabelece as atribuições profissionais também, garante autoria, estabelece responsabilidades, ela cria penalidades aplicáveis por lei, por infração à lei, e organiza o sistema Confea-CREA para fiscalizar o exercício profissional, tá? Então, todo o funcionamento do sistema, toda a regulamentação atual, ela existe por causa dessa lei. Eu destaquei alguns artigos que são importantes até para a gente ter uma ideia, assim, eu acho que é
é importante a gente ter contato com esses artigos. Então, sobre o uso do título profissional, tá? O artigo 3º dessa lei, ela diz, são reservadas exclusivamente aos profissionais referidos na lei, as denominações de engenheiro, na época arquiteto, porque eles ainda faziam parte, né? Engenheiro agrônomo, acrescidas obrigatoriamente das características de sua formação básica. As qualificações de que trata esse artigo poderão ser acompanhadas de designações outras referentes a cursos de especialização, aperfeiçoamento e pós-graduação. Também, por isso que o engenheiro de segurança do trabalho, que é uma pós, mas tu tem o título também. E também fala no artigo 4º, as qualificações de engenheiro, arquiteto ou engenheiro agrônomo só podem ser acrescidas à denominação de pessoas jurídicas, ou seja, as empresas só podem ter no seu nome, fulano de tal engenharia, se ela for composta exclusivamente por profissionais que tenham esse título, tá? Ou consultoria em engenharia florestal, só pode ser feita se for por um engenheiro florestal, né? O artigo 5º só poderá ter sua denominação as palavras engenharia ou agronomia, a firma comercial ou industrial, cuja diretoria for composta, em sua maioria, por profissionais registrados no Conselho. E aqui é um artigo que é bem importante, assim, é um artigo que dá o poder de polícia ao CREA, que ele trata sobre o exercício legal, quem não pode, quais as combinações legais, inclusive. Então, vamos lá, no artigo 6º. Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, engenheiro agrônomo e profissões afins. Inciso A. A pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviço público ou privado reservado aos profissionais de que trata essa lei e que não possua registro nos conselhos regionais. Ou seja, um profissional que atuar como engenheiro florestal e que ele não for engenheiro florestal, ele não tiver registro, ele vai ser multado por exercer ilegalmente a profissão. Outro, artigo B. O profissional que se incumbir de atividades estranhas às atribuições. Um engenheiro florestal construiu um prédio em área urbana, por exemplo, de 7 andares. Aí também vai ser multado. C. O profissional que emprestar seu nome às pessoas, firmas, organizações ou empresas executoras de obras e serviços sem a sua participação, que é questão no TED de infração à ética. É acobertamento que chama. D. O profissional que suspenso do seu exercício continuar em atividade. Se eu pedir o cancelamento do registro, eu disser, eu não atuo mais como engenheiro florestal. Mas eu tenho uma empresa e eu vou fazer um inventário florestal, por exemplo. Então, eu vou estar exercendo legalmente a minha profissão. E, que daí entram em relação às pessoas jurídicas, a firma, organização ou sociedade que, na qualidade de pessoa jurídica, exercer atribuições reservadas aos profissionais da engenharia, da arquitetura e da agronomia, com infringência do disposto no parágrafo único do artigo 8 dessa lei. Então, aqui são as multas, essa é a parte da lei que trata sobre o exercício ilegal da profissão. Aqui as atribuições gerais, eu grifei aqui ensino e pesquisa, que às vezes é a questão até de professores que são da área, que dão disciplinas profissionalizantes e que não querem ter o registro, mas na verdade na lei ela até é clara, né? Outras atividades, estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, todas essas atividades aqui, elas são atividades técnicas, né? Que a gente vê profissionais, às vezes, que atuam em análise ambiental, ou atuam em várias atividades, mas dizem, não, mas eu não faço só inventário, enfim. Mas ele atua nessas áreas, então ele tem que ter registro. E aqui eu vou falar, como a gente vai falar depois nas atribuições sobre as câmaras especializadas, então eu achei importante a gente frisar que o que é o que está instituído na lei, tá? No artigo 45 da Lei 5.194, ela diz da instituição das câmaras e suas atribuições, tá? As câmaras especializadas são os órgãos dos conselhos regionais encarregados de julgar e decidir sobre os assuntos de fiscalização pertinentes às respectivas especializações profissionais e infrações ao Código de Ética. Então, por conta disso aqui, especializações profissionais, a gente criou aqui no Rio Grande do Sul, a Câmara de Engenharia Florestal, que é desde 2000, né? Então, todos os assuntos relativos à engenharia florestal e também infrações de profissionais são julgados pelos seus pares.
por profissionais da área, tá? Então é uma coisa muito importante, é muito melhor de ser julgado pelos teus pares que conhecem a tua atividade, né, do que por profissionais que não têm entendimento disso. E aqui, quais são as atribuições das câmaras, né? São atribuições: julgar os casos de infração da presente lei, no caso, o exercício legal ali, julgar as infrações ao Código de Ética Profissional, aplicar as penalidades e multas previstas, apreciar e julgar os pedidos de registro de profissional, firmas, entidades de direito público, entidades de classe, escolas, faculdades na região, elaborar as normas para fiscalização das respectivas especializações profissionais, opinar sobre os assuntos de interesse comum de duas ou mais especializações profissionais, encaminhando-as ao Conselho Regional. Tá? Então, essas são as atribuições da Câmara, que é julgar os processos. E aqui também sobre o registro, então a lei ela diz o seguinte: os profissionais habilitados na forma estabelecida nesta lei, ou seja, os que tiverem registro no Conselho, só poderão exercer a profissão após o registro no Conselho Regional, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade. Ou seja, se eu trabalho aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho que fazer o registro aqui no estado. E também tem a questão do visto, se eu trabalhar em outro estado. E as empresas também, o artigo 59 diz: as firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e empresas em geral, que se organizem para executar obras ou serviços relacionados na forma estabelecida nesta lei, só poderão iniciar suas atividades depois de promoverem o competente registro nos conselhos regionais, bem como o dos profissionais do seu quadro técnico. Tem que informar também quem são os profissionais responsáveis técnicos pela empresa. Então, essa aqui foi a Lei 5.194, que é a que baliza, né? Agora a gente vai para outra, que trata sobre a Lei 6.496, de 77, que estabelece que todo contrato verbal ou escrito para execução de obra ou serviço na área, né, da engenharia e agronomia fica sujeita à anotação de responsabilidade técnica, ART, que será efetuada pelo profissional ou pela empresa e define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pelo empreendimento da engenharia e da agronomia. Então, toda a atividade feita, a minha empresa foi contratada para fazer o inventário florestal do Rio Grande do Sul. Eu vou ter que fazer a anotação de responsabilidade técnica dela, os profissionais que vão atuar na área, por exemplo. Então, um laudo de cobertura vegetal, enfim, isso é estabelecido por lei, isso, né? Aqui está um modelinho, para quem ainda não viu, tá? Que diz o tipo, se é obra ou serviço, ou se é cargo ou função. Cargo ou função é quando tu é contratado por uma empresa e tu diz, eu sou funcionário dessa empresa, tá? E aqui vai estar todas as especificações, o contratante e a identificação da obra e da atividade. Aqui, ó, laudo, por exemplo, aqui, atividade técnica, vai estar laudo, descrição, laudo de cobertura vegetal, tá? Então, isso aqui é importante, às vezes a gente não tem muita ideia, eu acho que eu não tinha muita ideia quando me formei, mas enfim, de repente eu perdi a palestra na época. Mas é importante que a gente saiba disso, a gente se forma para a gente atuar como a gente vai ter que ter o registro e as atividades que a gente for fazer, a gente vai ter que fazer a anotação de responsabilidade técnica. Não é porque o CREA quer, não, é porque está na legislação. E aqui sobre o título profissional, tá? É importante, como a gente vai falar das atribuições do engenheiro florestal, é importante a gente entender. Aí o Conselho Federal, ele criou uma resolução, que é a 473, porque a gente sabe, né, tem muitos cursos de engenharia que a gente estava falando, mas elas têm que estar numa tabela, elas estão inseridas dentro do sistema CONFEA-CREA, então essa resolução é que ela trata quais são os profissionais que estão inseridos dentro do sistema, tá? Ela diz aqui, quando a gente se forma, né, vai dizer o título, conforme a formação, tá? Técnico não tem mais, mas enfim. O gênero, se é engenheira, engenheiro, abreviação, né, que Eng Florestal, no nosso caso. E o grupo, assim, dentro do sistema CONFEA-CREA é bom informar. Com a saída da arquitetura, antes, nós tínhamos 3 grupos, tá? Desde 2011, hoje, nós temos 2 grupos profissionais, que são organizados em virtude da similaridade, tá? Então, nós temos o grupo da engenharia,
E o grupo da agronomia. Nós, engenheiros florestais, fazemos parte do grupo da agronomia. Aí vamos dizer, mas Roberta, nós somos engenheiros florestais. Sim, agronomia é questão, a similaridade, todos os profissionais que atuam com a parte de vegetação foram agrupados no grupo de agronomia. Porque eu não sei se vocês lembram, lá na Lei 5.194, diz lá engenheiros e engenheiros agrônomos, né? Então, eles colocaram o grupo agronomia porque está estabelecido e há essa diferenciação na lei. E nós fazemos parte em função de sermos das agrárias, da parte da vegetação. Então, isso é bem importante a gente ter essa ideia, tá? Para tratar depois das atribuições. O grupo da engenharia é dividido por modalidades, que daí são as modalidades de engenharia civil, na qual tem N profissionais, a modalidade da engenharia mecânica, também tem N profissionais dentro, né, desta modalidade, a modalidade da engenharia elétrica, da engenharia química e da geologia. Talvez eu esteja esquecendo alguma, eu espero que não. Mas, enfim, essas são as divisões do grupo engenharia, tá? E dentro do grupo agronomia, tem as profissões também, tem as divisões internas, que eles foram divididos apenas uma modalidade, mas com as áreas de conhecimento. É por isso que a gente consegue ter Câmara de Engenharia Florestal. E aí nós temos os engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, engenheiros agrícolas e meteorologistas. E eu acho que tem alguma outra aqui, engenheiros de pesca também. E engenheiro aquicultura. Tá? Estes são os profissionais que compõem o grupo agronomia. Então, vejam, todos os profissionais que têm aderência com vegetação estão, ou com a área agrária, né, estão agrupados no grupo em modalidade agronomia. E o grupo engenharia são divididos em 8 modalidades. E que cada modalidade tem também, é agrupada profissionais com similaridades, tá? Mas tudo isso é definido aqui nesta tabela de títulos, que é o título da resolução 473. Aí, por exemplo, que eu estava falando da engenharia física, não sei se formou. Quando formar, para se registrar no CREA, vai ter que se adequar. Em que grupo vai ser? Vai ser no grupo de engenharia? Que modalidade? Engenharia elétrica, por exemplo. Então, tem todo esse estudo que é feito pelo Conselho Federal para definir as atribuições profissionais. Então, vamos falar o que está guardado, né, pelo título da palestra, que é sobre as nossas atribuições, né, as atribuições dos engenheiros florestais. Então, o Conselho Federal, em 1973, ele editou a Resolução 218, que até o momento definiu as atribuições de todos os profissionais que compunham o Conselho Federal até 1973, né? Dentre os quais os engenheiros florestais, no artigo 10. Então, o que diz o artigo 10 sobre as nossas competências, tá? Compete ao engenheiro florestal o desempenho das atividades 1 a 18, que no artigo 1 estão elencados, enfim, projeto, análise, com base naquelas da 594. Eu resolvi não colocar para não ser mais lei ainda, né? Então, o desempenho das atividades 1 a 18 do artigo 1º dessa resolução, referentes a, e aí que entramos as nossas atividades específicas, tá? Engenharia rural, construções para fins florestais e suas instalações complementares, silvimetria e inventário florestal, melhoramento florestal, recursos naturais renováveis, ecologia, climatologia, defesa sanitária florestal, produtos florestais, sua tecnologia e sua industrialização, edafologia, que é o estudo dos solos, né? Processos de utilização de solo de floresta, ordenamento e manejo florestal, mecanização na floresta, implementos florestais, economia e crédito rural para fins florestais e outros serviços afins e correlatos. E aqui entram mais coisas, então. Então, aqui abarca um monte de coisa. Tem algumas palavras aqui que elas são bem focadas, né, no caso. Tipo, melhoramento florestal, aqui, construções para fins florestais e suas instalações, mas também tem alguns que são mais amplos, no caso, recursos naturais renováveis, ecologia, e serviços afins e correlatos. Então, essas são as atividades básicas. Mas
temos outras resoluções e outras decisões normativas posteriores a essa 218, que especificam mais o que seriam esses serviços afins e correlatos. Então, uma das decisões que é bem importante, que trazem várias atribuições e que esclarecem também, é a decisão normativa 047, que ela foi feita lá em 92 e depois ela foi editada, que vocês vão ver aqui. Mas, na verdade, é a mesma coisa, que é a 104 de 2015. Então, o que ela diz lá? Ela fala sobre loteamentos urbanos, assim, as atribuições profissionais. E aí ela engloba parques e jardins, que inclui os engenheiros florestais dentre os profissionais responsáveis com atribuição para parques e jardins. Com a saída dos arquitetos, em 2011, eles entendiam que paisagismo era exclusivo da arquitetura, que na verdade é a mesma coisa quase que parques e jardins. Então a gente se adonou também dessa palavra, desse termo paisagismo, e também temos atribuições para paisagismo, tá? Além disso, a mesma DN, essa 104 de 2015, o paisagismo ele foi incluído para nós em 2015, com essa decisão normativa, tá? Porque antes era exclusivo do arquiteto. Ela também inclui serviços topográficos, porque muitas pessoas desavisadas que não cursaram a disciplina, o curso de engenharia florestal, ou seja, não fizeram as duas disciplinas com bastante carga horária de topografia, não sabem que a gente tem atribuição, no caso, mais engenheiros civis até que ligam. E aí isso aqui foi esclarecido, né? Serviços topográficos, e aqui, que também é uma coisa que a gente tem bastante dúvida de prefeituras, especialmente de engenheiros civis que fazem parte de prefeitura, que eles ligam questionando, né? Que é remembramento e desmembramento, né, de lotes. Então, essa decisão normativa também nos dá atribuição para essa área, mas então, o que seria o desmembramento e remembramento? Ela esclarece também o que é. É a subdivisão de glebas em lotes destinados à edificação ou junção de lotes, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. Então, ela esclarece o que é o desmembramento. Opa. E então a gente tem atribuição, tá? Isso em área urbana, em área rural a gente tem, inclusive, com abertura de estradas, né? Aí, outras atribuições. Formulação e supervisão ao manuseio e aplicação de produtos domo-sanitários, né? Conforme a Lei Federal 7.802, de 89, que ela foi regulamentada pelo Decreto 4.074, de janeiro de 2002, que diz que, e também tem as resoluções do Confessa 344, que diz que quem tem atribuição para receituário agronômico é os engenheiros florestais e engenheiros agrônomos no âmbito da sua atribuição. Também outra atividade, tá? Que foi feito, que é se responsabilizar tecnicamente por empresas que prestam serviços de desinsetização, desratização e similares, tá? Controle de pragas urbanas. Isso a gente tem atribuição também, conforme essa decisão normativa 67 de 2000, e também por uma RDC da Anvisa, duas, aliás. Essa 18, de fevereiro de 2000, e a resolução da Anvisa também 52 de 2009. Além disso, que muitos às vezes nem sabem, ou profissionais de outras áreas, a gente tem atribuição plena para projetos e inventários de fauna silvestre. Outras atividades também, e essa ela é até recente, essas decisões, tá? É a avaliação de imóveis rurais. O CONFER, numa sessão plenária lá na PL 1306 de 2020, ou seja, do ano passado, ela decidiu e ela esclareceu que possuem atribuição para avaliação de imóveis rurais, né, que é a caracterização de aptidão agrícola e ou uso do solo com vistas à valoração da terra nua e avaliação de imóveis rurais. Quem tem atribuição é o engenheiro agrônomo e o engenheiro florestal, devidamente registrado no CREA. Outras atividades também, projeto, execução e manutenção de vias rurais, quando não envolver sistemas estruturais, isso conforme a decisão normativa do Conselho Federal, a 72 de 2002. E também, né, emissão de, e aí é inerente, mas que daí está nos recursos naturais renováveis ali, é a emissão de laudos e pareceres de avaliação do impacto ambiental. Principalmente com enfoque na avaliação causada
as atividades de competência, né? Como recomposição ambiental, restauração ambiental, laudo de supressão vegetal, laudo de cobertura vegetal, avaliação de impacto à fauna, flora e solo. Outras atribuições também, que aí é uma questão aqui do CREA Rio Grande do Sul, na verdade, no estado do Paraná já tinha sido definido isso no início da década de 2010 ali, e aí nós tivemos profissionais que atuavam lá no estado do Paraná, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos, e entravam em contato com a Câmara, né? E a partir dali houve uma discussão muito grande dentro do Conselho Regional aqui no CREA, né? E foi uma discussão que perdurou durante 5 anos, de 2012 a 2017. Então houve uma decisão plenária do Conselho Regional, que é essa decisão plenária 1770, que diz que elenca também os profissionais engenheiros florestais dentre os profissionais com atribuição para plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que, ó, vocês vejam aqui, inclui também a central de triagem, tá? Mas cabe ressaltar que não, desde que não desde que não envolva resíduo perigoso ou de saúde, que isso é específico, a atribuição específica dos engenheiros químicos, por uma lei estadual que existe que define isso. Agora também vamos falar sobre uma atividade que tem crescendo em importância dentro da atuação profissional dos engenheiros florestais, que é a georreferenciamento de imóveis rurais, né? O Conselho Federal ele editou uma decisão plenária lá em 2004, que é a 2087, e que ele diz assim, que ele fala sobre as atribuições para georreferenciamento de imóveis rurais e no tocante à regularização das propriedades rurais junto ao INCRA, porque tem que ter o cadastramento no INCRA, né? E o INCRA ele pede uma certidão do CREA, uma certidão especial que se chama, que diga que o profissional, o específico profissional A, ou B ou C, tem atribuição para georreferenciamento de imóveis rurais. E essa decisão plenária, ela elencou os conhecimentos formativos que são necessários para essa atribuição, tá? Que é topografia aplicada ao georreferenciamento, cartografia, sistemas de referência, projeções cartográficas, ajustamento, métodos e medidas de posicionamento geodésico. Então, esses são os conteúdos formativos, tá? E para atuar na área, essa revisão de atribuição, ela não é dada para todos os profissionais, tá? Tipo, por exemplo, aí, os profissionais eles têm que requerer individualmente através de formulário de processo específico, tá? Por exemplo, eu me formei em 2005. Eu não tinha esses conhecimentos formativos, tá? Eu não tive ajustamento, eu não tive sistemas de referência. Então, eu, Roberta, apesar de ser engenheira florestal formado na Federal de Santa Maria, no campus sede, formei em 2005, eu não tenho atribuição para isso. Eu não pedi. Já os profissionais que formaram, por exemplo, em 2010, com um currículo dito novo, né, a partir de 2005 lá, eles tiveram essas disciplinas. Então, mas daí, mas eu tive as disciplinas, então eu me formei e automaticamente está lá no meu registro no CREA. Não, não tá. Porque as nossas atribuições são essas que eu te falei. Que eu falei ali para vocês, o artigo 10 da 218, que não consta, isso é um conteúdo, na verdade, uma atividade, de certa forma, nova. Então, tem que ser pedido especificamente, tá? Às vezes os profissionais precisam de um trabalho, forma há 3 anos, precisa de um trabalho para regularizar junto ao INCRA, e aí liga, Roberta, pelo amor de Deus, eu preciso ter a minha certidão. Só que daí passa por Câmara, demora. Então, assim, eu recomendo, quem tem os conhecimentos formativos, formou, fez o registro no CREA, já pede. Já faz o formulário. Eu não vou atuar na área. Tudo bem, mas não vai ser nada mais, entendeu? Então, forma e já tem garantido. Se um dia surgir um trabalho na área, tu tem atribuição para essa atividade, né? Tu tem atribuição anotada e ninguém mais lasca, ninguém mais tira. Então, isso aqui tem que ter essas disciplinas aqui, esses conhecimentos formativos e tem que pedir especificamente e individualmente. Também nessa 218, né, que trata sobre as nossas atribuições ali no artigo 10 que eu falei,
Diz ainda no artigo 25, tá? Nenhum profissional poderá desempenhar atividades além daquelas que lhe competem, pelas características de seu currículo escolar, considerando em cada caso apenas as disciplinas que contribuem para a graduação profissional, salvo outras que lhe sejam acrescidas em curso de pós-graduação ou graduação na mesma modalidade. O que significa isso? Vocês lembram que a gente é da modalidade da agronomia, né? Então, a gente faz parte da agronomia. Se tem alguma disciplina de interesse da área da agronomia, faça, ou em pós-graduação, ou principalmente, que é o que eu acho mais legal, fazer na graduação. Por exemplo, o pessoal aí de Frederico, não sei se a maioria está fazendo agora, não sei como está o currículo agora, mas faziam fruticultura, né, de espécies florestais. E a fruticultura, ela não é inerente, vocês vejam ali, se vocês se lembrarem, ali no artigo 10 não está fruticultura. É uma atividade da agronomia. E a gente faz parte da mesma modalidade. Então, se fizerem ao longo da graduação, podem requerer atribuição para a área. É uma disciplina que eu sempre menciono, assim, porque na verdade eu acho que eu não me conformo que essa disciplina não esteja, que essa atividade não seja automática nas nossas atribuições, porque tem tudo a ver, né? Mas a gente não tem. Então, quem puder, né? Então, quem puder fazer algumas disciplinas com conhecimentos formativos da área da mesma modalidade, que no nosso caso é agronomia, acho bem importante. Mas esse artigo 25 está na 218, que é de 73, né? Mas em 2016, o Conselho Federal, em função até viu disso que havia uma migração de formação nas diferentes modalidades e grupos, enfim, resolveu editar uma nova resolução, também tratando sobre as atribuições, que diz, não, eu posso também pegar mais atribuições dentro da modalidade. Então, diz assim, o seguinte, o título profissional será atribuído pelo CREA, mediante análise do currículo escolar, tá? E do projeto político-pedagógico de formação do profissional. Ou seja, reforça aquilo que eu falei, né? Eu posso fazer, não é só sobre o curso e o projeto político-pedagógico do curso, mas também individualmente do profissional. Aí no artigo 6º diz, a atribuição inicial do campo de atuação profissional se dá a partir do contido nas leis e nos decretos regulamentadores das respectivas profissionais. O parágrafo 2º diz o seguinte, as eventuais atribuições adicionais obtidas na formação inicial e não previstas no caput, e parágrafo 1º desse artigo, serão objeto de requerimento do profissional e decorrerão de análise do currículo escolar e do projeto pedagógico do curso de formação do profissional, a ser realizados pelas câmaras especializadas competentes envolvidas. Ou seja, o que significa isso, Roberto? Significa que, se eu fizer uma formação mais abrangente do que simplesmente o currículo do meu curso, mas claro, tem que ver se é uma formação, por exemplo, que um engenheiro agrônomo faz também. Não é só seguir o teu currículo básico ali que é dado na grade curricular. Se eu fizer algumas coisas, especialmente na mesma modalidade, eu posso requerer atribuição nesta área, tá? Que se chama o quê? Como se chama isso? Extensão de atribuição inicial das atividades, tá? Mas ela depende disso que eu falei, então é bom fazer certinho, conforme a agronomia faz isso, eu quero atribuição para a fruticultura, então eu vou fazer a mesma disciplina que eles, tá? Porque depende da decisão favorável das câmaras especializadas referentes à atribuição requerida, ou seja, no caso, tem que ser analisado pela outra câmara, tá? Mas também é dito o seguinte, então, a extensão de atribuição é permitida entre modalidades do mesmo grupo profissional. Então, está tranquilo, dentro da graduação, fazer disciplinas da agronomia, da área da agronomia, tá? Mas também no parágrafo 3º deste mesmo artigo, mas dentro da engenharia civil, se eu fizer disciplinas da engenharia civil, eu não vou ter atribuição. Não. Por quê? Porque a gente faz parte de outro grupo, tá? Então, a extensão de atribuição de um grupo profissional para outro é permitida somente no caso de cursos de estrito sensu, ou seja, mestrado e doutorado. Mas isso é bom também, porque, por exemplo, engenheiros ambientais, para terem atribuição na área de vegetação, eles vão ter que fazer mestrado e doutorado. Não adianta eles virem fazer uma disciplina na área, que não vai adiantar. Tá? Eles vão ter que fazer mestrado e doutorado, é a mesma coisa nós, que é a parte de efluentes, por exemplo, que é uma atividade que o pessoal requer também, né, que é trabalhar.
então tem que fazer mestrado e doutorado na área. Então, vamos lá. Essas considerações sobre esses artigos, esse monte de lei ali. Com a resolução 1073 e o artigo 25, há a possibilidade de extensão da atribuição inicial. Então, é importante a diversificação curricular, né? E a busca de disciplinas em outros cursos, dentro da mesma modalidade, para a busca de atribuições profissionais de outras áreas ao longo da graduação, para diversificar o currículo. Mas também, com a resolução 1073, cria-se a possibilidade de extensão de atribuição de atividades de outra categoria, engenharia ou geologia, porém somente através do curso de mestrado e doutorado. Enfim, isso é a questão das considerações, das atribuições, depois a gente vai falar mais um pouquinho ali as minhas percepções, tá? Mas como a gente está falando da Câmara, e a gente falou ali também das atribuições da Câmara, que é a criação das normas, hoje eu não vou falar muito sobre as normas, né, da Florestal, mas vou citar. A gente tem duas normas em vigor hoje, tá? Que é a norma 3/2009, da Câmara de Engenharia Florestal, e ela trata sobre o registro e o cadastro de serraria. O que é isso? Cadastro, registro, enfim. Vocês viram ali, quando eu botei o artigo 59 da Lei 5.194, que todas as empresas que atuam na área, e o desdobramento e industrialização da madeira, ela é uma área técnica, é a nossa área. Então, todas as empresas que atuam na área, elas têm que ter registro. O que é o registro? O registro é tu contratar um profissional, né, como funcionário, e tu ter carteira de trabalho, enfim, todo um vínculo empregatício. O Rio Grande do Sul ele tem muitas serrarias e empresas que industrializam madeira que são pequenas, né? Elas não são tão grandes e que às vezes, muitas não comportam ter um profissional contratado, né? Como funcionário, ir lá todos os dias, bater ponto, enfim. Então, e elas estavam à margem, tá? A gente percebeu assim que elas estavam à margem. Não tinha como fiscalizar porque elas eram muito pequenas e elas não tinham a assistência técnica. Então a gente criou a figura do cadastro. O cadastro ele é destinado a empresas pequenas, né, que desdobram até 3.600 metros cúbicos por ano, e elas não precisam ter o registro no CREA, mas elas vão se cadastrar no sentido de terem um responsável técnico, um profissional engenheiro florestal, pela assistência técnica, que vai ser comprovada através da ART, aquela anotação de responsabilidade técnica que eu falei ali que tem que ter, todo serviço tem que ter, né? Essa ART vai ser anual. Então, a gente fez isso com as serrarias e isso facilita. A gente tirou muitas empresas da margem e que hoje tem assistência técnica de engenheiro florestal. E para viver com base nesse case que a gente teve das serrarias, né, que foi positivo, porque passaram a ter 400 serrarias cadastradas, né, ou seja, além das registradas, que são as grandes. Então, foi um case muito positivo em relação à fiscalização e orientamos como deveriam ser fiscalizados. A gente fez também para a norma para os viveiros. Mas esse, confesso que ainda não está sendo, porque ele é de 2015 e com toda a função ele não está sendo muito operacionalizado. Talvez a gente vai ter que dar uma revisada nessa norma de viveiro. Mas são as duas normas existentes na Câmara de Engenharia Florestal e que tratam sobre as atividades a serem fiscalizadas na nossa área. Enfim, agora que eu vou falar mais sobre o que eu penso, né? Com tudo aquilo que a gente falou sobre atribuição profissional, sobre resolução, as nossas atribuições iniciais ali da 218, e sobre o advento da resolução 1073, e todas as atividades ali que eu pautei, que nós temos atribuição, né? O que eu penso ao longo dos meus 14 anos trabalhando no CREA, o que eu percebi? Então, eu percebi assim, o seguinte, que a Florestal ela tem um mercado bem vasto, tá? E que tem diferentes possibilidades. Mas é importante a gente ter um olhar mais amplo sobre a profissão, porque às vezes a gente tem uma visão um pouco míope. Mesmo na academia, eu acho que até vocês aí em Frederico não têm uma visão, vocês têm uma visão mais abrangente, até por conta do perfil, enfim, até dos professores, eu entendo. Mas a gente acaba tendo uma visão um pouco míope sobre as atividades que a engenharia florestal
tem só aquelas atividades tradicionais que a gente vai se formar. Eu, pelo menos, tinha isso, achava que ia me formar e ia ter que trabalhar naquelas grandes empresas, CMPC, enfim. E não é só isso, né? A engenharia florestal ela não pode ser reduzida a apenas esse tipo de atividade, ela não é reduzida a isso, eu vejo no dia a dia isso, né? Porque, por exemplo, ela é muito mais do que apenas as grandes empresas, né? Tem a engenharia florestal urbana, que é a questão de arborização urbana, licenciamentos ambientais para corte, enfim, tem o paisagismo, e aí tem também, dentro do paisagismo entra a gama também da parte de gramados, enfim. Tem as empresas de consultoria e também uma possibilidade que vocês, quem vai lembrar ali que eu botei no meu currículo, que é a engenharia de segurança do trabalho, que tem muito a ver, eu acho, com a engenharia florestal, até a questão de uso de EPIs, enfim, que mesmo que tu vá trabalhar, seguir trabalhando na área florestal, ela vai ser um ganho e também ela abre, né, muito para atuar em outras áreas. Então, com base em tudo que a gente falou, assim, eu entendo e acho importante a gente diversificar a formação profissional também, além das disciplinas curriculares que a gente tem, incrementando com disciplinas ao longo da graduação e também uma pós-graduação, buscando criar um perfil diferenciado, buscando conhecimentos que são inerentes a todas as profissões, tá? Porque eu vejo assim, outras áreas, outras profissões, elas têm um foco, assim, tipo, odontologia. Quase ninguém da odontologia se forma para fazer um concurso, né? Ou para trabalhar numa empresa. Não, eles vão abrir um consultório, né? Então, e a gente tem uma visão muito, não, eu vou sair da faculdade e vou assinar minha carteira de trabalho. E muitas vezes não é assim, né? Então, eu acho que é importante ter conhecimentos de empreendedorismo, até gestão de pessoas, porque às vezes tu não vai nem trabalhar especificamente apenas fazendo laudo de cobertura, mas gerenciando equipes, então é bom agregar esses conhecimentos. E isso em coisas que são atribuições de todas as áreas, né? Mas também tem coisas que é buscar o aperfeiçoamento nas atribuições que são dadas a nós, né? E que muitas vezes a gente não tem tanto conhecimento. Por exemplo, para georreferenciamento de imóveis rurais. Eu sei que em Frederico, acho que nem todas as disciplinas, algumas são DCGs. Mas, gente, são 2 DCGs, é importante fazer. Porque tu não sabe que área tu vai trabalhar. Porque a gente não tem essa certeza, assim, às vezes eu tracei um perfil para trabalhar numa determinada área, mas surge oportunidade em outra área. Então é muito importante fazer essas DCGs para buscar atribuição e formar, registrou no CREA, pede atribuição. E outra que vocês viram ali que eu coloquei, que a gente tem atribuição para gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. Mas a gente não tem tanta formação na área, então, se possível falar para tentar buscar em outro curso, enfim, essa formação também, porque não basta só ter atribuição, né? Acho que a gente tem que também ter a formação e o conhecimento. Isso era sobre atribuição, então eu vou falar também um pouco, que as pessoas às vezes ligam e dizem, Roberta, como é que eu faço tal coisa? Como é que eu... Enfim, quando a gente se forma e se registra no CREA, a gente ganha um número de uma carteirinha, enfim, que tem um número, e a gente vai ter acesso, hoje tudo é feito tudo feito informatizado, né? Então toda a questão até de ART, enfim, é feita no site, tá, do CREA, que é aqui, ó, serviços online, tá? Depois eu vou mostrar como que é por dentro, assim, que ali tu bota a tua carteira e o login que tu vai ganhar. Mas também aqui dentro do site do CREA, a gente tem várias informações que às vezes é importante. E ali eu vou focar especialmente no caso, como são futuros profissionais, né? Aqui nos profissional, aqui, ó, nessa abinha, primeiro, que aqui tem várias coisas, ó, o autoatendimento, tem para fazer as ARTs, tem todas as atividades constantes, eu quero fazer um processo, por exemplo, quando vocês forem pedir atribuição para georreferenciamento, vocês vão entrar aqui, no profissional, e vão colocar aqui no autoatendimento e vão colocar formulários, revisão de atribuição para georreferenciamento, tá? Então, isso aqui é bem bom, dar uma olhada no site, dar uma pesquisada, às vezes ele não é tão claro, mas dando uma pesquisada é importante a gente
a gente ter e dar uma pesquisada na área. E agora eu vou voltar como a gente vai fazer uma RT, tá? Onde que eu faço RT, onde que eu vejo tudo, Roberta. Aí é aqui, ó, serviços online, acessar. Aí vai aparecer isso aqui, ó. Aí o usuário, a gente vai botar o número da carteira, que a gente vai receber, cada um recebe o link, a senha, enfim, e o seu número de registro, tá? E aí, aqui no meu caso, aparece isso aqui, ó. RT Web, se eu quero fazer uma nova RT, tudo que eu tenho, ó. No caso aqui, eu sou associada aqui no SENGE e a GEF, né, que é o que eu sou optante. Consta aqui todo o meu histórico, né? Aqui os e-mails, enfim. Consigo baixar tudo e fazer minha RT por aqui. Todos os serviços que eu faço como profissional, eu faço aqui. Aqui, ó. Ó, para fazer uma RT, RT Web, e aqui vai fazendo. Quer dizer, o convênio, se é tipo, enfim, não é convênio, prestação de serviço, ou é cargo e função. E aqui sai o modelinho de RT que eu já mostrei lá. Tá? Então, agora vamos falar também sobre o CREA. O CREA, ele tem aqui, ó, 44 inspetorias, tá? Que é em Frederico Westphalen tem uma e a sede é aqui em Porto Alegre, né? Nós somos 70 mil profissionais, não só engenheiros florestais, né, gente? Que não somos isso, mas todos os profissionais registrados no CREA, engenheiros civis, engenheiros agrônomos, mecânicos, enfim, são 70 mil profissionais. 12 mil empresas registradas e também há o registro das entidades de classe, que no caso são 72 registradas, tá? E vamos falar sobre os engenheiros florestais. Registrados, ou seja, eu estou pagando a unidade do CREA, eu sigo no registro, são 985, já tivemos muito mais, né? Mas, enfim, às vezes os profissionais se mudam, ou essa pandemia também não está fácil. Então, hoje somos 985 engenheiros florestais registrados no estado, tá? Acho que o total que já teve contra cancelados é quase 2.000, para ver a diferença aqui, né? E desses, 65% são do sexo masculino e 35% do sexo feminino. Olha, eu acredito que era bem mais, essa diferença era bem maior, mas com o passar dos anos, eu acho que tem muito mais mulher também nas engenharias, do que é bom, então essa diferença está diminuindo, 35% feminino. Mas no Brasil nós somos 14.980, e aí a diferença cai um pouquinho lá. E aí somos 9.804 do sexo masculino, 67%, ou seja, aqui a proporcionalidade tem menos, né? A diferença é menor. E 4.895 do sexo feminino, 33%. Há estados, eu até tinha isso em números, há estados que essa diferença é bem maior, outros já menor. Então, é por isso que chega nessa média. A gente aqui no Rio Grande do Sul está um pouco maior que a média, tá? E sobre a Câmara de Engenharia Florestal, né? Ela é composta por conselheiros, né? Representantes, que eu falei ali para vocês, das entidades de classe e das universidades, dos cursos no caso dos cursos de engenharia florestal. Nós somos hoje na Câmara de Engenharia Florestal, somos 5 representantes titulares, 5 conselheiros titulares e 5 conselheiros suplentes. Inclusive, nós temos dois professores daí, né? O Edson Cantarelli e o Felipe Turqueto, né? O Edinho, inclusive, é o coordenador, né? Da Câmara, e eles são representantes da UFSM. Aí nós temos o Diogo Barbosa, que é da Sociedade de Engenheiros Florestais Autônomos do Estado, da Cefarx, que ele é o coordenador adjunto. O Guilherme Reisdorfer, que é o representante da Associação Gaúcha de Engenheiros Florestais. O Luiz Geraldo Serve, que é representante da SOSEF, lá de Santa Maria. E o Pedro Madruga, que é o representante da Unipampa. Esses são os titulares. Aí os suplentes são o Felipe Turqueto, que eu já falei, aí da UFSM, o Lisandro Bonato, da Cefargs, a conselheira Liana de Freitas, que é da AGF, a Ivone Rodrigues, que é da SOSEF, de Santa Maria, e a Cibele Gracioli, da Unipampa. Vejam, a gente tem 3 conselheiras mulheres, né, suplentes. Esses são os componentes da Câmara, e vocês vejam a importância também de termos entidades de classe, né? Nós temos os 2 cursos. Na verdade, a Federal de Santa Maria, como é uma
só a universidade. Nós temos 3 cursos, né, mas representante da Federal de Santa Maria e da Unipampa, das 2 universidades, e 3 associações. Até deveríamos ter mais associações para tentar mais uma representação para garantir a Câmara, porque é importante ser julgado pelos pares. Assim, é um ganho muito grande para a nossa profissão, até de representatividade, de mídia, enfim, é muito importante para nós termos a Câmara. E então seria até bom sempre mantermos, lutarmos pela nossa Câmara e tentarmos ter mais entidades para poder sempre mantermos a nossa Câmara e termos um número bem representativo, né? Enfim, aqui está os contatos do site do CREA e os contatos aqui, os e-mails e o telefone da Câmara, para caso alguém tiver alguma dúvida e precisar entrar em contato. Obrigada, Roberta, pela tua fala, realmente muito importante. Nossa, eu consegui já pensar em algumas dúvidas, né? Então, nesse momento, eu gostaria de, antes de abrir um espaço, então, para o pessoal se manifestar e tirar suas dúvidas, né? Fazer sua pergunta, eu queria relembrar o pessoal que precisa preencher o link, tá? Que está aqui no chat, que está postado aqui, Divulgação Engenharia Florestal postou o link no chat, que é um formulário para confirmar a presença para ganho do certificado, tá? Então, pessoal, por favor, não esqueçam de preencher esse link, tá? Espero que tenham gostado, que é muita legislação, né? Mas é importante falar, assim, porque eu acho que, claro que tentei pegar os principais, mas é importante a gente saber disso, né? Não tem como fugir. Muito importante. Eu diria muito importante até, que é importante saber isso antes de estar formado até, para tu já se preparar, né? Porque depois de formado, tu pode pensar, por que eu não fiz tal disciplina? Como é que eu nem sabia que tinha atribuição? Como é que eu ia fazer, né? É bem importante saber isso já de antemão, né? Sim. Então, pessoal, se alguém tem alguma colocação, alguma dúvida, pode levantar a mão, eu vou passando a palavra para abrir o microfone, ou se quiser escrever no chat, ele pode escrever, que eu leio a pergunta para a Roberta, tá? Então, pessoal, sintam-se à vontade, e se vocês não têm pergunta, eu tenho, tá? Então, enquanto o pessoal vai tirando a timidez aí, para fazer as perguntas, pessoal, aproveitem, podem perguntar, tá? Bem tranquilo. Eu tenho umas questões, tá? Que eu pensei, assim, enquanto ouvindo a tua fala, né? Uma delas, né? Até algumas atribuições ali, até eu fiquei um pouco surpresa, assim, que eu não sabia. Por exemplo, essa questão do gerenciamento de resíduos, eu também eu não tinha ideia que era uma atribuição para o engenheiro florestal. A questão de pragas urbanas também, enfim, várias atribuições que tem, né? Diferentes do que a gente costuma, talvez, das clássicas, né? Que a gente diz, é inventário, manejo, a questão de produtos madeireiros, enfim. Então, quando o engenheiro florestal ele vai pedir essa atribuição, né? Por exemplo, uma atribuição que seria da agronomia, como tu citou, fruticultura, né? Quem que julga esse pedido, então? São os engenheiros florestais ou é a Câmara da Agronomia que julga? É as duas. Ah, tem que passar pelas duas. Exato. Às vezes dá umas brigas e vai para o plenário. Eu ia dizer, porque pode ter uma reserva de mercado, né? Isso. Dos profissionais. Mas a legislação, isso que eu digo assim, ó, por isso que eu falo da questão de fazer certinho, assim, porque tu tem que deixar tudo certinho para tu não ter argumentação, né? Se, por exemplo, a agronomia tem os pré-requisitos X, Y e Z, tu vai fazer os pré-requisitos X, Y e Z. E a agronomia tem a carga horária de 50 horas, tu vai fazer as 50 horas para dar atribuição para aquilo. Então, por isso é importante fazer bem certinho como o outro curso faz, tá? Isso no caso para fruticultura. As outras atividades ali para controle de pragas, a gente não precisa pedir atribuição, é inerente. Tá? Já é inerente. Exato, e PGRS também é inerente. Isso, mas é de 2017, então é um pouco recente. E, por exemplo, se por acaso o aluno se forma, né? E ele não fez as disciplinas lá por algum descuido, por exemplo, para georreferenciamento, né? Que no caso do nosso curso, a gente tem algumas que são DCGs, até como tu mesmo comentou. Se por acaso lá, por algum motivo, enfim, o aluno às vezes não sabia que precisava fazer toda aquela carga horária, e depois de formado, ele gostaria de adquirir atribuição para isso.
Tem como que seria, qual que seria a alternativa para conseguir? Pós-graduação. Através É porque eu não sei como funciona, porque tu vai ter que estar no histórico escolar de graduação, né? Se ele fizer a disciplina depois, eu não sei se tem esse reaproveitamento, não existe essa possibilidade, né? É só se acho que ingressar novamente, né? Daí, na verdade, ele tem que estar no histórico da graduação. Aí, no caso, não fez, vai ter que fazer uma pós de 360 horas. Deve ser vai ser muito mais do que seria, talvez. Né? Exato, então, na dúvida, faça. Sabe? Na dúvida, faça, porque, não vou estar na área, não gosto. Ok, mas é melhor tu ter essa possibilidade, né? Eu sempre acho, assim, que é muito melhor tu ter uma possibilidade, tu escolher não querer fazer, do que tu não poder, né? Eu acho assim. Então, por isso que eu acho que é importante, se é uma DCG, mas está sendo ofertada, faz. Eu até comentei, assim, aquele dia na segunda-feira lá com o Campo Sede, que, assim, a gente, quando tá na graduação, eu pelo menos estava também, quer logo se formar, né? E aí tu não aguenta mais, mas na real é importante tu fazer esse conhecimento, assim, se tu não precisa ter tanta pressa assim. Às vezes um semestre a mais, né? Exatamente. Porque daí te dá uma gama, umas possibilidades. Eu acho que é importante a gente pensar na possibilidade. Né? Eu não gosto dessa área, ok, mas quem disse que daqui a pouco não é o trabalho que vai aparecer para ti, né? É verdade. Tem razão. É bem importante a gente sempre estar tentando frisar isso para os nossos alunos, né? Porque nós temos o nosso currículo tem muitas DCGs, né? E eles têm essa opção de talvez direcionar para uma área ou outra. Mas como tu disse, eu acho muito importante manter essa formação diversificada para as possibilidades depois de trabalho se ampliarem também, você não ficar restrito só para uma área específica, né? E diversificar, na verdade, não te impossibilita de tu seguir a linha tradicional, né? Sim. Tu vai seguir porque tu tem o conhecimento da linha tradicional. Isso é a base da engenharia florestal. A base da engenharia florestal não vai mudar, que é o conhecimento tradicional, a linha tradicional. Mas isso não te impede de agregar. Eu acho que tudo que tu agrega, ele passa a ser bem valoroso, assim, né? Tu agregar conhecimentos, porque são possibilidades, exatamente isso. Sempre cuidando da carga horária também, né? Como tu disse, né? Não adianta ela fazer às vezes só uma disciplina, tu tem que ver qual que é a carga horária necessária, né? Para conseguir depois obter, né? Em relação ao PGRS, a gente tem atribuição inerente, assim, que é a elaboração, mas por isso que, assim, até eu não sei se existe, enfim, mas daqui a pouco é de buscar uma DCG, criar uma DCG na área para ter o conhecimento, né? Porque a atribuição vai ter. Mas eu acho que embasada no conhecimento, ela é muito, muito melhor. Na época, nós conseguimos isso com base em toda a bagagem do engenheiro florestal, né? Mas se tu tem uma disciplina, eu acho que fica mais tranquilo, fica melhor ainda, mais ressalvado. Eu ia até te perguntar agora, mas tu já respondeu, né? Se precisava alguma disciplina específica para isso, né? Mas é inerente, então, a esse plano de gerenciamento, né? Exato. É inerente, mas lembrando que não engloba resíduo perigoso, né? Perigoso não. Perigoso é exclusivo do engenheiro químico. Mas é a questão até de sistemas de triagem, enfim. E, por exemplo, eu vi que tu falou, né, que o CREA, ele é estadual, né? Enfim, cada estado tem o seu. É possível realizar, o engenheiro, por exemplo, realizar um serviço, né? Tirar uma RT lá em outro estado, por exemplo, fazer um trabalho em Santa Catarina, por exemplo, como é que funciona? Sim, é possível, mas daí precisa do visto, né? Eu não enfoquei ali, mas porque já tinha um monte de legislação, se botar tudo, meu Deus, é só uma comentada, vai ser uma 5.194 comentada, tem que fazer. Mas sim, daí a gente faz visto em outro, se for por um período determinado, é visto em outro estado. E aí, os regramentos daquele, os mesmos regramentos, mas é naquela jurisdição, tá? Santa Catarina, daí tu tem que registrar lá. Eu vejo que os meus colegas, professores aí estão mostrando as caras, se querem se manifestar e podem ficar à vontade, quero abrir o microfone. Edinho. Só completar essa questão da Roberta do visto, porque a gente está com bastante alunos de todo o país, né? Então, o CREA, ele vai ser, dependente se o nosso aluno é lá do Amazonas, por exemplo, o CREA dele vai ser CREA Rio Grande do Sul, porque ele se formou numa instituição Rio Grande do Sul. E ele retornando para lá, ele vai ter o CREA-RS, né, com o visto para trabalhar no estado do Amazonas. Mas apareceu um trabalho no Pará.
Ele também faz o visto lá e aí ele pode exercer a atividade, mas o CREA vai ser sempre a jurisdição, o número vai ser sempre o CREA onde o curso que ele se formou está. Né? Felipe, acho que tu ia falar alguma coisa? Não, era só nesse sentido, como a gente tem uma comunidade bem ampla, né, de vários estados, só para a Roberta tinha comentado, né, se ele vai fazer um trabalho temporário em outro estado, pede um visto por um determinado período, né, então como ficaria, explicar como ficaria se ele vai trabalhar permanentemente, né, em São Paulo, Mato Grosso, em outro estado. Era isso visto também. Que o professor Edson complementou. Renato levantou a mão. Quer abrir teu microfone, Renato? Pode falar. Oi, boa noite a todos e todas. Saudade de vocês, meus antigos professores. Felipe, eu não cheguei a ter aula, mas me ajudou ali no final. Parabenizar a fala da Roberta, muito boa. Já tinha visto essa palestra, não sua, mas dessa temática há tempos atrás, mas é sempre bom estar renovando, assim. Minha pergunta é bastante simples, assim, você citou que existe várias legislações e você não botou ali na apresentação, pois a apresentação iria ficar bastante longa. Então, essas legislações a gente pode encontrar tudo no site do CREA ali ou temos que entrar em algum outro portal específico para buscar essas legislações? Obrigada, Renato. Pode entrar no site do CREA, vai estar lá a instituição, até depois eu posso tentar compartilhar aqui. Estou tentando abrir. No site do CREA tem ali um link para a legislação e ele abre para o do Confea, tá? Aí tu especifica o que tu tá... Pode botar até engenheiro florestal, clicar, enfim, resolução, decisão plenária. Mas as leis, as básicas, as leis mesmo, eu compartilhei todas ali. E as mais específicas e focadas. Em relação a que eu não citei, por exemplo, as resoluções todas. Eu citei as resoluções, mas eu não coloquei todas, né? Mas aí no site do CREA tu consegue ver em legislação, é só botar no buscar ali, e aí abre o link para acessar, e ele encaminha para o site do CONFEA, lá do Conselho Federal. Professor Edner, que abriu aí, quer falar alguma coisa, professor? Não? Roberta, assim, eu acho bem... enfim, toda a tua fala muito interessante, né? Inclusive para os alunos perceberem eu até, como eu já falei, né, fiquei... surpresa, não, mas assim, por saber que existem outras atribuições bem diferentes ali, coisas novas que foram inseridas, né? A própria questão ali, por exemplo, que tu comentou das serrarias, né? Essa questão das serrarias, ela é uma atividade que é inerente já, ou o aluno precisa ter uma certa carga horária, né? Ela é inerente. E, por exemplo, assim, pensando no caso dos alunos, né? E eu, como leiga na área, também vou fazendo as perguntas assim, que talvez seja o que esteja na cabeça deles também. Tá. A gente pensa, né? Pode pensar assim, me formei em engenharia florestal e eu já posso, talvez muitos pensem isso, né? Eu já tenho a atribuição, já posso sair fazendo tudo, né? Digamos assim, todas aquelas atribuições que são do engenheiro florestal. Mas tem algumas, como eu vi aí, que precisam de uma carga horária, precisa de uma análise do currículo, tu comentou ali do PPC do curso, né? Para saber se ele vai conseguir ter essa atribuição ou não, a não ser aquelas que são inerentes, né? Então, assim, a mensagem que eu queria deixar aqui para os nossos alunos, né, é que eles tenham essa preocupação também de pensar no futuro, né, de pensar as disciplinas que eles estão fazendo, que eles estão escolhendo fazer, suas DCGs, né, pensando já no futuro profissional e tentar ampliar, né, essa possibilidade futura de atuação neles no mercado de trabalho, né, que como tu mesmo disse, né, tu não sabe se vai ser aquela área, quem sabe, que não é a tua preferida, digamos assim, não vai ser aquela que vai te dar uma oportunidade de trabalho depois no futuro, né? Então, eu acho que é bem importante já pensar nisso, já desde o início do curso, não chegar lá no final. Às vezes já passou, né, o tempo, já está querendo se formar logo, enfim, levar isso desde o início, esse pensamento, já tentando pensar em ampliar seus horizontes profissionais, né? Isso. Mas, assim, as disciplinas como eu citei ali nas atribuições do artigo 10 e todas as outras que eu elenquei, ali que tem as decisões normativas, elas são inerentes à engenharia florestal, tá? Independente do currículo, tá? O que são a mais, no caso, é o georreferenciamento, que ela não é uma atribuição nativa, no caso, que dizem, né? Ela não é nativa,
e as outras atividades específicas que eu falei, por exemplo, fruticultura. Também não é uma atribuição nata do engenheiro florestal, tá? Ela é uma atribuição da agronomia, então, mas eu particularmente, até lembro da primeira vez que até fui para Frederico, que a gente foi numa palestra que na época era presencial, acho que foi 2009, enfim, até comentei sobre, eu entendo e até entendia na faculdade que a fruticultura ela poderia e deveria ser inerente, mas ela não é. Então é uma disciplina que eu acho interessante ser feita, né? E as outras, no caso, enfim, sei lá, alguma disciplina que a pessoa tenha uma vocação, tenha interesse, tá? No caso da agronomia. Mas as atividades do engenheiro florestal, que são todas aquelas serraria, industrialização de madeira, manejo, inventário, e as outras, inclusive, que eu linkei ali, que é estradas rurais, todas são inerentes com o currículo básico do engenheiro florestal. Tá? As a mais são as que não são específicas da nossa área e o já referenciamento. Tá? E ali o que eu falei também, que são conhecimentos importantes para todas as áreas, né? No caso, essa questão de empreendedorismo e essas outras atividades que eu acho que hoje o mercado ele pede isso, né? Que eu acho que a gente sempre foi muito focado em formar e ter uma empresa pronta de tapete vermelho e a gente vai lá e, meu Deus, assinei minha carteira de trabalho. Infelizmente não é mais assim, acho que foi uma época já, né? Porque eu lembro que tinha professores que formaram já, inclusive davam aula, assim, só se formando, ou o pessoal vinha, mas hoje, infelizmente, não é mais assim, né? Então, a gente tem que se diferenciar. Muitos atuam como autônomos, né? Usando empresa própria, né? Enfim. Muito. Talvez essa seja a minha percepção, porque CREA, quem é que vai com CREA? Quem faz ART? Autônomo, a maioria, né? Ou consultoria. Então, talvez eu tenha uma percepção, eu entendo que seja a realidade, mas talvez não seja bem... Tipo, as empresas grandes, a gente não tem tanto acesso, elas têm um registro, um profissional responsável técnico, e a gente não acaba tendo tanto acesso, né? Mas eu acho que é muito profissional que atua com consultoria, a parte como autônomo, né? Muito profissional. Inclusive, a gente tem uma sociedade de engenheiros florestais autônomos, né? E é muito tradicional e antiga dentro da engenharia florestal. O Edner, que já está com a mão cansada ali de ficar levantada. Boa noite, Roberta. Boa noite, pessoal. Obrigado pela participação aí mais uma vez. Duas perguntas. Uma que me ocorreu novamente aí era se você tem uma noção, assim, ou provavelmente não tem de cabeça, mas se nós solicitarmos, né, uma porcentagem dos profissionais que se formam em engenharia florestal, quantos destes solicitam a atribuição de georreferenciamento? Isso é uma coisa que muda com o tempo, né? E a gente agora aqui tem uma formação que não é nativa mais do nosso PPC atual e ela é uma optativa. Os alunos optam por fazer essa carga horária para obter essa atribuição. Se a gente precisar essas porcentagens, você consegue nos entregar em algum momento, se a gente solicitar, ou o Cantarelli, não sei, o Felipe, solicitarem essas informações, isso é importante para embasar algumas coisas para a gente, não só essa atribuição, como outras, né? Os profissionais as atribuições que não são nativas, né, que há necessidade de a gente saber como é que está o andamento disso. Primeira pergunta. E a outra é que, eu falou no início da tua palestra aí, que você fez pós em segurança do trabalho, né, e a gente nota que cada vez mais os profissionais que se formam vão atrás dessa especialização fora, a todo momento, né? E isso já é uma necessidade, uma demanda do mercado que nós estamos muito atrás em termos de formação. Como que tu enxerga isso, Roberta? Assim, se há alguma possibilidade da gente iniciar esse tipo de formação dentro do currículo? Eu penso nisso porque nós estamos em processo de reformulação, estamos pensando uma nova cara para o profissional, para o egresso. A gente não chegamos lá ainda, mas nós vamos chegar em algum momento. Inclusive, esses professores que eu estou enxergando aqui estão participando dessa reformulação. E como tu enxerga, Roberta, isso, a segurança do trabalho na graduação, né, não na pós? Ou se tu acha que isso não adianta, tem que ser uma pós mesmo, ou se a gente conseguiria já de início dar um start nesse tipo de formação, que é uma demanda já crescente e que a gente está enxergando aí. Edner, vamos lá.
olha só, em relação às revisões de atribuição, tá? Tinha uma época que eu percebia bem mais essas solicitações. Teve, tipo, no início de 2010, de 2010 a 2015, eu percebia bem mais, inclusive também solicitação de revisão de atribuição para fruticultura de espécies arbóreas, assim. De um tempo para cá não vejo mais isso, muito pouco. E para georreferenciamento também temos, mas não é mais tanto, assim, sabe? Tipo, eu não acho que seja que todos os profissionais... E todos os profissionais, por exemplo, né, da Federal de Santa Maria, lá do campus sede, da Unipampa, eles têm vocês têm como DCG, mas mesmo assim eu acho que eles não pedem a maioria. Por isso que eu reforço, eu não sei se não sabe, ou o que, acha que de repente é uma atribuição que formou, ganhou e só vem isso depois quando precisam trabalhar na área, tá? Mas a gente consegue pedir, pode ser via Felipe e Edinho, a gente pode levar e eu posso fazer essa solicitação, tá? Para especificação para ver o número. Em relação à engenharia de segurança do trabalho, assim, a atribuição e o título de engenheiro de segurança do trabalho, tu só tem tendo uma pós-graduação, tá? Com a pós-graduação, tu passa a ter 2 títulos. Por que eu acho que as pessoas estão procurando e por que eu procurei na época? Porque me gera mais oportunidades, é o que eu pensava, assim, e é uma área de atuação mais urbana também, né? E tu diversifica exatamente isso, assim, as tuas possibilidades, às vezes em grandes cidades, no caso, quando eu me formei, eu vim direto para Porto Alegre. Não é tão fácil assim também a área da engenharia florestal, a não ser concurso, tanto que eu foquei em concurso, não era tão fácil, e empreender eu também não me preparei para ser empreendedora, né? Então eu já pensei desde o 8º semestre, eu via que gerava novas possibilidades, assim, também possibilidades de trabalho, e é uma área que é crescente, porque a segurança do trabalho, ela é crescente, ela é importante em todas as áreas, inclusive em escritórios, que tu tem que fazer o PPCI, o PPRA, que é da área ambiental, né, de iluminação, enfim. Então ela gera bastante oportunidades. Mas, como eu acho que a engenharia florestal e eu, como fiz as duas, fiz após em engenharia de... Eu vejo que tem muito link. Tem muito link, sabe? É uma área que quando pensei, fazer engenharia de segurança, não tem nada a ver. Achava que era só a área muito mais ligada à arquitetura, né? Ou à engenharia civil, que é a questão do PPCI, enfim. E não, tem muito a ver com a área de trabalho com trabalho rural também, com trabalho em serrarias. Depois que eu vi o quanto tem a ver, né? Então poderia ser uma disciplina, mas a atribuição que também e o título de engenheiro de segurança do trabalho tu só ganha com a pós-graduação. Então dá para ser uma disciplina para dar uma focada na área da florestal, tá? Talvez umas 45 horas, eu, na minha opinião, conhecedora das duas áreas. Mas como título e com a pós tu ganha um título, então ele gera um pouco mais de possibilidades, né? Porque tu não vai ser contratado como engenheiro florestal para fazer um PPCI em área urbana, por exemplo, né? Como engenheiro de segurança do trabalho, tu vai. Então, ele é mais abrangente. Então, acredito que... Mas pode ser feito como uma disciplina, porque tu pode fazer um PPCI de uma serraria, como engenheiro florestal, né? Então, acho que é importante, sim. Felipe, pode falar. Bom, a gente está falando aqui, né, Roberta, de atribuições e atuação do engenheiro florestal. Queria que tu falasse para os nossos alunos, por exemplo, o que acontece se eles... Porque o sistema é aberto, né? Se eles forem fazer uma atividade que não é uma atribuição deles, né, e gerar lá uma RT, fazer um relatório, o que acontece nesse caso, né, quando ele, né, for atuar, né, fora da sua área de formação, sem ter uma atribuição para uma determinada atividade? Felipe, pois é, ele é multado. Porque, assim, infelizmente, o software e o programa que é feito a RT, isso é uma coisa que a gente gostaria, mas ele é aberto, né? Então, aparece para nós todas as atividades da agronomia e da nossa modalidade, que não é legal, mas, enfim, o que a gente vai fazer? Eu não sou da informática, vocês não são, a gente não consegue mudar aquilo, né? Então, o departamento de informática deveria dar uma barreirada, mas não barreira. Caso um profissional que não tem atribuição
faça um serviço e, consequentemente, uma RT, porque todo serviço ele pressupõe a anotação de responsabilidade técnica, numa área para a qual ele não tem a competência, ele se enquadra naquele exercício legal, no artigo 6º, a linha B, que é falta de atribuição. Isso é uma multa bem carinha, é uma multa... e ele pode ser denunciado na ética, inclusive, pode ser averiguado. Quando ele for, muitas vezes, na ética profissional... Enfim, não teve muitos casos, mas de perda de registro, perda do direito de... Mas é toda uma incomodação, né? Então, vamos ficar na nossa área. Os profissionais, mesmo que esteja aberto, mas está aberto para mim. Não tem, a gente tem a responsabilidade de saber as nossas atribuições. Mas ninguém me falou, não, mas em algum momento tu tem como buscar, né? Então a gente tem essa responsabilidade de saber as atribuições que a gente pode, ou as atividades que a gente pode ou não atuar. E a partir do momento que a gente atua, a gente não pode nem alegar o desconhecimento. Então a gente é multado por falta de atribuição, tá? Então vamos seguir na nossa área que está de bom tamanho. Edner, pode falar. Roberta, esses dias alguns alunos me perguntaram sobre o problema da CRBio, né? A gente enfrenta aí uma batalha por dia aí com as atribuições dos biólogos aí, e tu comentasse um pouquinho quais são as mais polêmicas que tu já viu por aí e como é que o CREA está lidando com isso, com as atribuições que o próprio CRBio cria, levando em consideração atribuições que eles não têm, né? Como inventário, na época, né? Rolou aquela história, e mais recentemente algumas outras atribuições aí que seriam nossas, né? Ou dos agrônomos, né? Em que eles estão, o PRAD, né? O próprio PRAD, que eles estão entrando nessa linha aí. O que tu conta para os alunos aí sobre essa batalha? Edner, é complicado, assim, não é uma coisa fácil, né? Como a legislação, ela diz que os conselhos, eles podem dar as atribuições e definir, a gente... Assim, o que acontece com o CREA, e que, de certa forma, é positivo, né? A gente está num conselho multiprofissional, então a gente se fiscaliza internamente, né? Então a gente se fiscaliza. Então, tu na minha área, é briga e tal. Então isso fica sendo mais regulador. Um conselho de fiscalização uniprofissional, como o caso do CRBio, eles começaram a catar atividade e atribuição conforme a demanda que surgia no mercado, né? E aí, como a gente fez uma fiscalização, por exemplo, em 2000, o que aconteceu? Como é que começou essa função toda? Em 2009, a gente fez uma fiscalização grande aqui no Rio Grande do Sul, na parte de arborização urbana. E assim, como a gente sabe, tem muito biólogo por aí, né? Tem muito biólogo, nossa. E aí, o que aconteceu? O CREA fiscaliza e quando a gente gera uma demanda grande, gera serviço, né? E aí muitos profissionais, muitas empresas acabaram, sei lá, não achavam engenheiro florestal, enfim, chamavam um biólogo. E os biólogos começaram a atuar na área de arborização urbana, na área de manejo, enfim. E a gente ficou, na verdade, foi criada aquela demanda e aquele profissional. E aí, em virtude, a gente começou a multar, né, obviamente, né, para dizer, não, peraí, que é a nossa área, vocês fiquem no canto de vocês. E aí, em 2010, 2011, com base nisso, o Conselho Regional de Biologia fez uma resolução, o federal fez uma resolução. Agora nós também podemos fazer arborização urbana, manejo, e tacaram. E assim, né? Tipo, do nada, qual conhecimento? Nenhum. Aí a gente entrou na justiça, e fomos na justiça, e a alegação do CRBio, e assim, era uma piada até, assim, muito, a gente que tem toda a questão de formação, foi até complicado, assim, eles botaram que eles tinham atribuição porque biologia, estudo da vida, ou seja, tudo que era vivo eles podiam, inclusive vegetação e tal, então, daqui a pouco cirurgia, enfim, biologia, eles colocaram isso na defesa, e colocaram na defesa que as atribuições são dadas conforme demanda de mercado. Ou seja, o mercado estava propício àquilo na época e foi dado. Só que foi uma disputa, uma briga, uma coisa assim, e foi uma... A gente... Nossa, assim, foi um ano que foi
era só CRBio e a gente, com o jurídico daqui, que era uma advogada na época, a gente sentou, se debruçou e fizemos e ganhamos em primeira e segunda instância. Problema, às vezes não é articulado, quem manda é o Conselho Federal, né? Eles fizeram uma plenária dizendo que a gente não podia ter multado os biólogos, porque é os biólogos que definem. Isso, às vezes, é um assessor técnico de outra área, tá? Porque a gente, bons conselheiros, eles sabem que às vezes os assessores técnicos fazem, deixam meio a bola pronta, né, para dar só tu ir lá e dar uma avaliada. E um assessor técnico, que eu acho que era de uma outra área, que não estava nem aí com a área da florestal, fez um parecer para o Conselho Federal da Engenharia, dizendo que a gente não podia ter multado. Ou seja, o Conselho Federal de Biologia pegou a decisão do Conselho Federal da Engenharia e levou lá para a Justiça, e com base nisso, a nossa sentença foi meio que estava bem favorável a nós, ficou meio de banho-maria. Então, a gente está ainda... Ficou assim, dizendo que a gente não podia multar, mas que eles não podiam fazer, mas a gente não podia multar. E aí, em a gente não podendo multar, mesmo que eles não podiam fazer, eles estão dizendo que eles podem fazer. Então, segue essa novela que não é fácil, e agora nós temos uma coordenadoria nacional de engenharia florestal, que na época não tínhamos. Então, temos engenheiros florestais, uma engenheira florestal no Confea, e a gente faz isso que eu sempre falo, a gente é uma profissão que não tem tantos profissionais, comparado, por exemplo, com outros, mas a gente é barulhento. E é importante, por isso que a Câmara é importante, sabe? Porque a gente faz barulho. E aí, hoje em dia, a gente está fazendo esse barulho para ter esse interconselhos, para tentar resolver. Mas não é fácil, é complicado. E agora, com os técnicos agrícolas também não está fácil, porque eles têm um conselho deles, então... Felipe? Não, era isso que eu ia comentar, né? A importância desse espaço, né, para os nossos alunos entenderem qual que é a importância de nós termos um conselho superior que regulamenta a nossa profissão, né, e que luta pelos nossos direitos, né, enquanto engenheiros florestais. Tem uma série de... às vezes, quando a gente está na graduação ou logo depois de formado, a gente vê o CREA, por exemplo, como algo muito distante, né? Então, é bom essa aproximação para os nossos alunos entenderem, né, qual que é o papel. E nessa questão dos biólogos, hoje a gente está com esse problema com os técnicos, né, que tem um conselho separado, e até eu faço parte, né, no CREA nós temos diversos grupos de trabalho, né, nós temos um grupo de trabalho que estuda essas, né, né, eles se deram novas atribuições, mas como que eles podem fazer isso? Eles podem fazer isso? Que fundamentação legal que eles têm, né? Então, tem todo um trabalho por trás para assegurar a nossa profissão, né, enquanto engenheiros florestais. Então, isso é importante. Aí, hoje, nós estamos com um problema com os técnicos ambientais, falou do biólogo, né, que né, pode trabalhar com tudo que é vivo, né, os técnicos ambientais hoje, né, ambiente, eles podem trabalhar com tudo que é ambiente, né. Então, né, o CREA sempre segue em diversas lutas, nos diversos momentos, né, para que nós conseguimos ocupar o nosso espaço, que é por direito. E aí da importância, né, que é aquela pergunta que eu fiz para a Roberta, né, qual que são as nossas atribuições, né, porque o sistema é aberto, né, quando nós nos incomodamos porque outros profissionais invadem a nossa área, né, nós também temos que respeitar os limites, né, dos outros profissionais também. Então, isso é importante, né? Que todo mundo tem essa noção e essa ciência. Edner? Só complementar, na verdade, aproveitar que tem alunos de vários semestres aqui, e a Roberta pode ajudar, e o Cantarelli, o Felipe, que estão lá dentro, que o CREA é nosso, né? Isso é uma coisa importante de se falar. Nós fazemos, né, o CREA. Então, não é uma instituição que está lá isolada ou prejudicando, ou está lá pensando no seu próprio bem, né, como alguns profissionais falam, às vezes. O CREA somos nós, os profissionais que fazemos a nossa conduta, inclusive a nossa própria fiscalização. Então, é importante os alunos aqui quererem fazer parte, né, quererem estagiar, quererem conhecer melhor, isso é importantíssimo, né? Eu lembro no final da minha graduação lá, logo que eu me formei, eu fui fazer parte lá de Santa Maria, lá com o pessoal da SOSEF, lá o Cantarelli fez a mesma coisa, né? Nos avaliava lá os processos, inicialmente, quando chegavam, né? E da comissão, né? E aí a gente, da inspetoria, e ali a gente vai conhecendo, vai
vai entendendo um pouco, né, como funciona. E aí seria importantíssimo, né? Aqui a gente está um pouco distante, né, das associações. E a SOSEF está em Santa Maria, a gente está um pouco distante. Aqui os alunos acabam ficando, quando se forma, um pouquinho distante disso tudo. E o que é uma pena, né? A gente não conseguiu fundar nossa associação ainda aí, né, Cantarelli? Eles vinham conversando há um tempão já. Mas eu só queria deixar isso, essa palavra, que o CREA somos nós que fazemos isso, né? E seria importantíssimo os alunos que saem querer conhecer mais, né? Querer se engajar um pouco mais. Os professores, o Cantarelli e o Felipe, fazem parte hoje da Câmara, né? E isso foi depois de muita briga, porque também, né, a gente tinha uma tendência aí a ser sempre Santa Maria, né? E hoje se tem um entendimento um pouquinho diferente, né? Não é um entendimento, mas foi meia força a coisa. Porque a gente quer fazer parte disso, né? E eu acho importantíssimo, e já quero parabenizar os colegas pela disponibilidade, que eu sei que não é fácil, né? Mas é necessário, né? Não é fácil, mas é necessário. Parabenizar pelo excelente trabalho que vocês fazem lá. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Senão a gente já vai partindo para o encerramento. Alguém quer se manifestar? Mais alguma pergunta? Sintam-se à vontade, né? Então, nós aqui, né, do curso, estamos muito felizes, então, por ter realizado essa palestra. A gente gostaria de, mais uma vez, agradecer a Roberta por ter se disponibilizado, né, de estar aqui nessa noite falando para nós sobre esse tema tão importante, né. Agradecer aos professores, né, outros professores aqui do curso que estão presentes aqui hoje, que também fizeram suas contribuições, né, a todos os alunos que participaram. Então, agradecer a todos, né, e lembrar mais uma vez, né, para os alunos que gostariam de ganhar o certificado, que preencham o link que está no chat, né. E dessa forma, então, a gente vai partindo para o encerramento, né, agradecendo de novo, mais uma vez, para a Roberta pela disponibilidade, tá? Eu que agradeço pelo convite, acho que é importante essa aproximação, né, entre universidade e CREA, mesmo que tenhamos representantes, mas eu acho que às vezes é uma pessoa de fora, né, que vem para o curso, e acho muito importante essa aproximação entre as duas instituições que caminham juntos, né. Eu agradeço mais uma vez o convite, fiquei muito feliz, né, e parabéns, mesmo que tenha sido segunda-feira, parabéns para nós pelo nosso dia, né? Nossa semana, na verdade. Exatamente, relembrando, né, que essa semana foi o dia, então, do Engenharia Florestal, né? Parabéns a todos os colegas que já são engenheiros e aos nossos alunos futuros engenheiros, né? Mais uma vez, então, muito obrigada. E dessa forma a gente vai encerrando, então, a nossa noite aqui, muito produtiva. E que tenho certeza que foi muito útil aí para os nossos alunos aí, para todos que assistiram. Então, um abraço para todos, pessoal. Obrigada pela presença. Obrigado, Roberta. Obrigado, pessoal. Eu fico